Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI, com a presença do padre Rogério Cancian. E nós estamos conversando, vamos continuar conversando sobre vocação. Qual é a nossa vocação, como é que a gente entende toda a nossa história em Deus, porque toda vocação eu entendo como uma inspiração do próprio Deus. Como é que a gente vai vivendo tudo isso? É isso que a gente vai conversar daqui a pouco, melhor, continuar conversando daqui a pouco. Temos também, como sempre, as nossas intenções desses nossos irmãos e irmãs que em todos os dias do programa Você Pode Ser Feliz, liga apresentando as suas preces, as suas súplicas, como a Rosa Maria Pagani, de Colatina, no Espírito Santo. Ela ligou parabenizando o padre Eduardo pelos seus 45 anos de sacerdócio, que Deus o proteja. A Tercília Gessner, de Doutor Pedrinho, lá em Santa Catarina, pede oração por ela mesma, por saúde e trabalho, também por todas as suas necessidades e da sua família. Maria Ormi de Paula, de Viana, no Espírito Santo, ela pede oração por ela mesma, também por Robson Rodrigues, pede por Janaína, Maria Luísa, Vantuil e todos os seus familiares. A Patrícia Aline Oliveira Santos, de Valinhos, no interior de São Paulo, ela pede oração por ela mesma, por suas necessidades, pede também por cura e libertação de Osiel, pede por saúde e proteção dos estudos de João Vitor, coloca outros nomes aqui e com todas as outras intenções. E fique tranquilo, viu? Tranquila, Patrícia, a gente vai rezar sim. A Célia Aparecida Rode, de Valinhos, também interior de São Paulo, pede oração em louvor e agradecimento pela vida do padre Eduardo, para que o Espírito Santo ilumine sempre, com muita saúde e também com muita sabedoria. O José Lopes de Medeiros, de Campinas, interior de São Paulo, pede oração, cura e libertação pelo filho Júnior, pela esposa Sueli, pede também pela sua aposentadoria, pelo seu saúde e trabalho. E também a Iraci Garanani, isso mesmo, Garanani, ela é de Siqueira Campos, no Paraná. Pede por Adegail, por Iraci, José Aparecido e também por toda a sua família. Daqui a pouco a gente continua lendo os pedidos. Eu não sei se a gente vai dar uma olhada no Facebook, vamos olhar, ver quem colocou as suas curtidas, colocou os seus pedidos e as suas intenções. Tem uma foto de um padre aqui ao lado do Sagrado Coração, todos vocês, pode passar rápido, viu, essa parte aqui. A Santinha Simões Araújo, a minha missão é evangelizar, agora estou com autoridade em nome de Deus. Pede pela sua família, em nome de Jesus, ele está assistindo o programa, um grande abraço. Islane Gomes, olá padre, peço pela minha mãe, parabéns também ao padre Eduardo, muitos anos de vida, de sacerdócio. Rosimeire Celestino dos Santos, peço orações por toda a minha família, pede a minha bênção, que Deus te abençoe, Rosimeire. Inês Cândido Eusébio, eu não perco o Você Pode Ser Feliz, pois eu agradeço muito pela pessoa que eu sou hoje. Parabéns ao padre Eduardo, que bom, Inês, que bom, que Deus te abençoe. Pede por ele, pelos seus 45 anos. Quem também coloca aqui a sua curtida, Márcia Duarte Silveira, Marcos Rios e outras intenções. Olha, deixa eu ver aqui, várias curtidas. O que foi aqui? Pessoas, olha, várias outras pessoas mandam também, são vários outros comentários. Vários. Olha, a gente vai achando... lá, deixe sua mensagem. Olha, então você pode continuar mandando suas mensagens, tudo aquilo que você gostaria de desejar ao padre Eduardo. E a gente, claro, vai passando aqui ao longo do programa Você Pode Ser Feliz, como também, claro, assim, ao longo de toda a programação da Rede Século XXI. Vamos continuar o nosso bate-papo com o padre Eduardo, mas antes eu tenho uma visita aqui no estúdio. A Aline, da Paróquia São José, a Aline, a Suzane e o Edson. Será que dá para mostrar lá? Olha, que bom que vocês vieram. A gente fica muito feliz quando vem visita aqui, viu? Olha lá, a Aline, um abração, Aline, aí a Suzana, o Edson, que Deus abençoe vocês, viu? Sejam sempre bem-vindos aqui, tá bom? No nosso programa Você Pode Ser Feliz. O pessoal fica meio tímido, mas é assim mesmo, hein, padre? A gente que está aqui também, a gente é tímido, só que a gente finge que não é, né, padre? Finge um pouquinho. Olha só, para a gente começar esse bloco, lembra que eu comentei, terminando o bloco anterior, eu terminei falando sobre uma pergunta que o padre Eduardo fez para um menino, jovem, adolescente, e isso mudou um pouco a vida dessa pessoa. Então eu gostaria que você acompanhasse, vamos descobrir juntos que VT é esse e que história é essa. Vamos lá. Fernando é o filho único da família Neves. Ele e a família, cativados pela renovação carismática, conheceram a Associação do Senhor Jesus. Quando Fernando tinha 6 anos, Padre Eduardo fez uma pergunta que mudou a sua vida. Eu tinha por volta de 6 anos de idade e frequentemente os meus pais iam até a Associação do Senhor Jesus, ainda em Campinas, lá perto do Colégio Pio XII. E numa dessas idas até lá, a irmã Luísa me levou até... Eu era pequeno, então ela me pegou no colo e me levou para o Padre Eduardo dar uma bênção nas salas lá em cima, né? E
estando lá na sala com o padre Eduardo, que eu até então via pela televisão só, né? E ele me perguntou se eu já tinha pensado em ser padre, se eu não queria ser padre. E eu respondi que não. Mas a pergunta que ele me fez, e depois ele disse não, pensa e tal. E essa pergunta foi uma forma que Deus usou também de despertar no meu coração essa reflexão. E a partir dessa pergunta, talvez eu não imediatamente, mas fui pensando, por que não ser padre? E Deus usou dessa pergunta para me chamar para o sacerdócio. Depois do encontro com o padre Eduardo, a vontade de exercer o sacerdócio cresceu no coração do Fernando. A gente sempre sonha, né, para algo bom para os filhos, né? E eu acho que não existe nada melhor nesse mundo do que ser servo, né, do Senhor. E isso, como ela disse, desde pequeno, a gente percebeu isso nele. E eu me lembro que num retiro uma vez na Unicamp, parece que foi, né? Aí eu estava trabalhando no caixa, né? E era muita gente, era em outro lugar. E ele era pequeno, ele estava com a minha sogra lá no banco lá. E no momento lá, né, o pregador, o cantor, a pessoa que estava cantando, chamou para subir no palco aqueles que tinham desejo de ser padre um dia. E de lá onde eu estava, eu não via onde ele estava, mas eu já saí no corredor e já fiquei de olho, né? De repente, quando eu vi, subindo lá no palco, o Fernando lá, e foi para lá, isso me marcou muito, sabe? Então aí foi comprovado que realmente ele tinha esta vocação. E para mim foi muito gratificante e sou muito feliz por isso. Foi um congresso estadual da Renovação Carismática e era o padre Robert de Grandes, que o padre Eduardo trazia todos os anos, ou cada 2 anos, para o Brasil, e aquele ano no congresso estadual ele trouxe o padre Robert de Grandes. E foi o padre Robert, numa das pregações, que falou que alguém, quem que estava ali, os jovens que queriam ser padres e tal, e eu fui. Os encontros com Deus ao longo da infância e adolescência prepararam o coração de Fernando e da família. O Fernando, desde pequeno, despertou esse desejo de ser padre. Ele sempre brincava com os primos, ele chegou assim, a levar a hóstia para casa sem consagrar e brincar de missa com os primos, e vestia roupa comprida para estar sempre fazendo que estava celebrando missa. Quando a gente ia ensaiar, e ele ainda era pequeno, enquanto a gente ensaiava, ele ficava atrás do altar brincando de missa, né? Fazia que estava consagrando, fazendo as orações, a gente ensaiando, olhava e ele estava lá, sempre brincando de ser padre. Então eu acho que Deus foi me preparando desde pequeno. Eu tive dificuldades para engravidar, fiquei 5 anos tentando engravidar e Deus me deu essa graça de ter um filho pelo menos, mas que foi e é uma bênção para nós na nossa família. Eu falo que Deus me deu o Fernando de presente e eu estou devolvendo para ele. Fernando foi ordenado diácono no dia 11 de abril deste ano, em celebração presidida pelo arcebispo de Campinas, Dom Ayrton José, e exerce o ministério diaconal com alegria. Diante do caminho que escolheu seguir, ele agradece ao padre Eduardo. Padre Eduardo, eu gostaria de agradecer o Senhor pelos anos de dedicação, de entrega à igreja, que também me alcançou a mim e a tantas pessoas que, por meio do seu ministério, se aproximaram mais da igreja e de Jesus. Então, quero parabenizá-lo nesse aniversário de ordenação e que Deus o conserve ainda por muitos anos, sendo fiel ao chamado que ele lhe fez. É isso aí, Fernando, né? Parabéns, né, por esse
Aliás, diaconato, né? Agora ele se ordena possivelmente até o final do ano, né? Que Deus abençoe. Porque quando a gente vê um jovem como esse dando um testemunho assim, como o primeiro o senhor que deu aqui, testemunho sempre chama a nossa atenção porque muda um pouco a nossa história, a nossa maneira de ver as coisas, né? E claro, quando falamos de vocação, padre, tem como a gente definir essa questão da vocação? O que é vocação? Como é que a gente pode trabalhar isso? Com certeza, mas antes disso ficou elogiado pelo diácono Fernando, aqui da nossa Arquidiocese de Campinas. Então, deixar nosso abraço a ele, a seus pais. Vocação, uma questão de tempo de escuta, né? Definir vocação hoje, no tempo moderno, é a gente buscar aquilo que Deus quer para cada um de nós. Vocação é uma palavra que nós precisamos entender bem. Porque realmente é um chamado, é uma escolha que Deus faz para cada um de nós. Deus faz para todos nós, padres, religiosas, também seminaristas que querem ser, e também as pessoas, né, padre, que são chamadas para a vocação do matrimônio. Hoje nós acreditamos muito na vocação de pessoas que são solteiras, porque elas não são chamadas também para o matrimônio e nem para a vida consagrada, mas elas também são chamadas para uma vocação de solteiras, que a sociedade também, ela discrimina num bom sentido aí os solteirões. Ele não entende muito, né, a opção da pessoa, né? E muitas vezes é aquele ditado popular que o povo fala, antes só do que mal acompanhado. Não é? Eu acho que tem um exagerozinho aí, mas eu entendo, é de fato. Não é? Porque muita gente fala assim, eu não casei por isso, por aquilo, mas tem seus critérios, né? Então a vocação hoje, quando a gente ouve o que Deus quer de nós, os 45 anos do Padre Eduardo, lá nos Estados Unidos, quando ele partilhou no sentido que ele ouviu Deus falando, você precisa ser missionário, além das fronteiras, vir para o Brasil. Então isso é um chamado, é uma vocação que está dentro do coração, é um sentimento, é uma resposta, é uma comunhão de sentimento de Deus com a pessoa humana. Então eu definiria isso, que vocação hoje é um chamado de um sentimento e de uma proposta que Deus tem para cada um, como teve para os profetas, como teve para Nossa Senhora. A vocação de Maria foi brotando ao longo dela ser pequena, mas depois chegou o momento dela dar o sim. E que chega o momento nosso também de dar o sim para Deus e para a igreja. Porque nós, padres, somos formados para a igreja. Então nós precisamos também ouvir o que a igreja pede, o que nós sentimos que a igreja está caminhando, e assim a gente vai sendo feliz. Claro. Agora, será que a gente pode dizer que a questão da profissão com vocação tem alguma diferença nisso? Porque a gente pode entender a vocação como algo mais dentro da vida religiosa ou não? Ou vocação e profissão é a mesma coisa? O senhor acha que tem a ver uma coisa com a outra? Há uma diferença, sim. Porque hoje, até nos colégios, quando a pessoa está terminando já os seus estudos, que ela está na idade para optar uma universidade, ela faz teste de psicologia para ver o teste vocacional. Sim, teste vocacional que eles chamam, tá certo. Teste vocacional hoje, para ver, primeira coisa, as áreas, se é humana, biológicas, exatas, para ver se a pessoa, para que área ela tende a cair. Então, muitas vezes, a vocação hoje também profissional é muito importante. Porque a gente não veio para o mundo para ser triste. A gente veio para o mundo para ser feliz. Programa de hoje, você pode ser feliz. O tema do nosso programa. A gente veio para ser feliz. Então, muitas vezes, o jovem, quem está buscando, precisa ter um discernimento muito forte. Agora, eu recomendo assim, que todos que estão nessa busca, nessa incerteza, tem jovens gastando muito dinheiro porque começou a fazer uma universidade, tocou parar no meio, os pais investiram, depois isso traz um transtorno porque o pai cobra, a mãe cobra, mas que o discernimento profissional, sem a oração também, fica fora. Ah, tá. Boa porque dica. A profissão, ela vem também através da oração. Agora, quem se entrega também como jovem, pedindo a Deus, o que o Senhor quer que eu faça,
Deus vai colocar e não vai deixar ninguém, porque como a sociedade vai viver sem a medicina, sem alguém que cuide da gente? Como a sociedade vai ser boa se a gente não tiver um engenheiro? São diversas áreas de atuação das pessoas, né? Mas precisamos ser pessoas realizadas. Então, por isso que eu digo que quando um jovem começa a rezar perguntando ao Senhor o que quer que eu faça para ser feliz, então pode ser assim qualquer profissão. Porque Deus vai colocar a gente em todos os lugares. Porque nós precisamos de todas as profissões. Independente daquilo que a pessoa, na área que a pessoa atue, né? Então, na verdade, a gente pode dizer que quando, vamos supor, se eu sou um advogado, posso ser um bom advogado, e essa profissão, ela pode ter essa luz de Deus naquilo que eu realizo, né? Melhor dizendo, da maneira ou na maneira com que eu realizo aquela profissão em especial. Então, por isso que tem essa diferença, né, que você disse. E agora, independente de vocação e profissão, todas têm que ter essa ação de Deus na vida da pessoa. Com certeza. A gente tem até um exemplo que eu poderia citar aqui na nossa Arquidiocese de Campinas. A gente tem um grupo de médicos grande, que é acompanhado pelo Padre Cláudio, que eles se reúnem para estudar a espiritualidade. Nossa, que bom, interessante. Então, para você ver, a medicina se preocupada também com a questão de Deus na vida deles como bons profissionais. Nossa, que ótimo. Então, por isso que eu vejo que a religião, o crer em Deus, interfere muito para mim ser realizado na minha vida. Entendo. Porque muitas vezes a gente pode ser um bom profissional e posso também cair do outro lado de não ser feliz. E por isso tem que ter esse equilíbrio que a gente tem falado desde o início do nosso programa aqui, né? Que bom. Olha só, você que ligou o programa agora, estamos conversando aqui com o Padre Rogério Cancian, ele é da paróquia São José Anchieta, né, em Valinhos, aqui no interior de São Paulo. Nós vamos para um intervalo, um breve intervalo, mas antes a gente vai ter uma mensagem do Padre Zezinho. Então, por isso, acompanhe comigo. Caro Padre Eduardo, jesuíta, empreendedor, sonhador, padre muito dedicado, que motivou tantos jovens e tantos adultos e tantas famílias a buscar o Espírito Santo para si e para os outros. Você está comemorando 45 anos de sacerdócio. Eu logo vou para os meus 50 anos. E sei o que é ser padre por 45 ou por 50 anos. Significa aprender, aprender, aprender. Ensinar também, mas é mais aprender. Os leigos ensinam, as famílias ensinam, as crianças ensinam, os colegas ensinam e a gente vai fazendo o que sabe. E se a gente faz direito, os frutos aparecem. E os frutos que o Padre Eduardo semeou estão por aí. Então eu quero abençoar de longe esse momento e esse sacerdócio muito bonito. Padre Eduardo, Deus o faça cada dia mais iluminado e iluminador.